Um santo dia, uma santa tarde, uma santa noite. O momento torna-se santo quando você se propõe a ouvir o 23º audiobook do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grion de Montfort. Hoje leremos o parágrafo 230, que dá continuidade ao capítulo 5º das consequências e obrigações da consagração. A parte que trata da consagração depois de exercícios espirituais, sobre as práticas exteriores. Continuaremos assim a primeira prática. Pela ordem, nós já falamos anteriormente o que fazer durante a primeira semana, na segunda semana, e nesse parágrafo 230 vamos falar sobre o que fazermos na terceira semana. Dedicarão a terceira semana a conhecer Jesus Cristo. Poderão ler e meditar o que a esse respeito também dissemos a ler a oração de Santo Agostinho, que vem no princípio desta segunda parte. Poderão dizer e repetir com o mesmo santo 1000 e 1000 vezes ao dia. Abre aspas, que eu vos conheça, fecha aspas. Ou então, abre aspas, Senhor, fazei que eu veja quem vós sois, fecha aspas. Rezarão como nas semanas precedentes a ladainha do Espírito Santo e o Ave Maria Estela, e acrescentarão todos os dias a ladainha do Santo Nome de Jesus. Parágrafo 231. No fim destas 3 semanas farão a confissão e comungarão com a intenção de se consagrarem a Jesus Cristo na qualidade de escravos de amor pelas mãos de Maria. Depois da comunhão, que se esforçarão por fazer segundo o método à frente indicado, pronunciarão a fórmula de consagração que também encontrarão mais adiante. Seria de todo conveniente que a escrevessem ou que a mandassem escrever, se ela não estiver impressa, e que lhe ponham a própria assinatura no mesmo dia em que vierem a fazer a consagração. Parágrafo 232. Será bom que nesse dia ofereçam algum tributo a Jesus Cristo e a sua Santíssima Mãe, seja para a penitência da sua passada infidelidade às promessas do batismo, seja para vincar a sua dependência do domínio de Jesus e Maria. Esse tributo será segundo a devoção e a capacidade de cada um. Por exemplo, poderá ser um jejum, uma mortificação, uma esmola, uma vela, ainda que mais não dessem do que um alfinete, mas de bom coração. Isso bastaria para Jesus, que só olha a boa vontade. Parágrafo 233. Uma vez por ano, pelo menos, renovarão a mesma consagração no aniversário do dia em que a fizeram, observando essas mesmas práticas ao longo de 3 semanas. Poderão até mesmo renovar todos os meses ou todos os dias esse ato de consagração através destas poucas palavras. Abre aspas, sou todo vosso e tudo que possuo é vosso, meu amável Jesus, por meio de Maria, vossa Santa Mãe. Fecha aspas. Então falamos da primeira prática exterior, que foi a consagração depois de exercícios espirituais. E agora nós vamos falar da segunda prática, que é a coroinha. Parágrafo 234. Segunda prática. Rezarão todos os dias e por toda a vida, mas sem a isso se obrigarem, a coroinha da Santíssima Virgem, composta por 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, em honra dos 12 privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Esta prática de devoção é muito antiga e baseia-se na própria Sagrada Escritura. São João viu uma mulher, abre aspas, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, fecha aspas. Esta mulher, segundo os intérpretes, é a Santíssima Virgem. Parágrafo 235. Há várias maneiras de rezar esta coroinha e seria demasiado longo estar aqui a mencioná-las, mas o próprio Espírito Santo irá ensiná-las aos que mais fiéis forem a essa devoção. No entanto, uma maneira muito simples de rezá-la consiste em dizer logo de início, abre aspas, dignai-vos aceitar o meu louvor, Virgem Santa, e dai-me força contra os vossos inimigos, fecha aspas. Reza-se a seguir o credo, depois um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai. Por fim, diz, sob a vossa proteção, etc. 3.
o uso da pequena corrente de ferro. Parágrafo 236, terceira prática. É realmente muito louvável, honroso e de grande utilidade para os que se consagraram como escravos de Jesus e Maria que, em sinal dessa consagração que os tornou escravos de amor, tragam uma pequena corrente de ferro expressamente benzida para o efeito. Estes sinais exteriores, na verdade, não são essenciais e pode-se muito bem passar sem eles, apesar de se ter abraçado esta prática de devoção. No entanto, não posso impedir-me de louvar vivamente aqueles e aquelas que, depois de terem abandonado as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, em que os tinha envolto o pecado original e talvez também os pequenos atuais, se submeteram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo, gloriando-se agora com São Paulo de estarem prisioneiros por Jesus Cristo, embora de ferro e sem brilho, são estas correntes 1000 vezes mais gloriosas e preciosas do que todos os colares de ouro dos imperadores. Parágrafo 237. Outrora não havia nada de mais infame do que a cruz, e hoje no cristianismo não há nada de mais glorioso do que esse madeiro. O mesmo se diga das correntes da escravidão. Entre os antigos e até hoje, entre os pagãos, não havia nem há nada de mais ignominioso, mas entre os cristãos não há nada de mais ilustre do que estas correntes de Jesus Cristo, porque nos livram e preservam dos infames laços do pecado e do demônio, porque nos dão a liberdade e nos unem a Jesus e a Maria, não por imposição e pela violência, como se fôssemos forçados, mas pela caridade e pelo amor como filhos, abre aspas, segurava-os com cadeias de amor, fecha aspas, diz Deus pela boca de um profeta. Estas correntes serão, por conseguinte, fortes como a morte e, de certa maneira, até mais fortes do que ela, para aqueles que forem fiéis em usar até a morte estes gloriosos símbolos. Na verdade, embora a morte venha a destruir seus corpos, reduzindo-os à podridão, mas não poderá destruir, senão com grande dificuldade, essas correntes ou cadeias da sua escravidão, por serem de ferro, e talvez que no dia da ressurreição da carne, no grande momento do juízo final, tais cadeias, envoltas ainda nos seus próprios ossos, venham a ser uma parte da sua glória, transformando-se em correntes de luz e de glória. Felizes, pois, 1000 vezes felizes os gloriosos escravos de Jesus e Maria, se levarem estas correntes até a sepultura. Parágrafo 238. Eis as razões por que se usam estas pequenas correntes. 1. Fazem lembrar ao cristão os votos e promessas feitas no seu batismo, que foram renovados de modo perfeito por meio desta prática de devoção e que se tem a obrigação de lhes ser fiel. O homem deixa-se guiar muitas vezes mais pelos sentidos do que pela fé pura, esquecendo-se facilmente das suas obrigações para com Deus, se não houver qualquer coisa exterior que lhes faça lembrar. Ora, estas pequenas correntes servem maravilhosamente para que o cristão se relembre das correntes do pecado e da escravidão do demônio, de que o batismo o libertou e da dependência de Jesus Cristo a que se votou no santo batismo e da ratificação que dela fez ao renovar suas promessas. Ora, uma das razões por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do santo batismo e se comportam tão libertinamente como pagãos, como se nada tivessem prometido, é porque não trazem consigo nenhum sinal exterior que os faça lembrar de tais promessas. Parágrafo 239. 2. Para mostrar que não nos envergonhamos de ser escravos e servos de Jesus Cristo e que renunciamos à funesta escravidão do mundo, do pecado e do demônio. 3. Para servirem de garantia e preservação das cadeias do pecado e do demônio. Com efeito, é preciso escolher ou carregamos as cadeias da iniquidade ou carregamos as cadeias de caridade e da salvação. Parágrafo 240. Meu querido irmão,
Quebremos as cadeias dos pecados e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do demônio e dos seus sequazes. Atiremos para longe de nós o seu funesto jugo, abre aspas. Quebremos as suas cadeias, lancemos para longe de nós o seu jugo, fecha aspas. Para me servir das palavras do Espírito Santo, direi, abre aspas, põe os teus pés nos seus grilhões, teu pescoço nas suas cadeias, fecham aspas. E nós ponhamos os nossos pés nos grilhões gloriosos de Jesus Cristo e o pescoço nas suas cadeias. Curvemos os ombros e carreguemos a sabedoria que é Jesus Cristo e não nos aborreçamos de estar prisioneiros nas suas cadeias. Abre aspas. Baixa os teus ombros e carrega-as. Não te aborreças com as suas prisões. Fecha aspas. Repara bem que antes de pronunciar as palavras referidas, o Espírito Santo preparou a alma para que não rejeitasse seu conselho importante ao dizer-lhe, abre aspas, escuta, meu filho, e aceita a minha sugestão. Não rejeites o meu conselho, fecha aspas. Parágrafo 241. Deixa-me, pois, caríssimo amigo, que eu me una ao Espírito Santo para te dar o mesmo conselho, abre aspas. As suas cadeias são vínculos de salvação, fecha aspas. Do alto da cruz, Jesus Cristo deve atrair tudo a si por amor ou por força. Atrairá os réprobos com as correntes de seus pecados, a fim de os acorrentar, na qualidade de forçados e demônios, a sua ira eterna e a sua justiça vingadora, enquanto que atrairá com correntes de caridade os predestinados, sobretudo, nesses últimos tempos, abre aspas, atrairei todos a mim, fecha aspas, abre aspas, irei atraí-los com laços de bondade, com vínculos de caridade, fecha aspas. Parágrafo 242. Esses escravos de amor de Jesus Cristo, esses prisioneiros de Jesus Cristo, poderão usar as suas correntes ao pescoço, nos braços, na cintura ou nos pés. O padre Vicente Carafa, 7º superior-geral da Companhia de Jesus, que faleceu em odor de santidade em 1643, trazia uma argola de ferro nos pés como sinal da sua dependência e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente as suas correntes. A Madre Inês de Jesus, a quem já aqui nos referimos, usava uma corrente de ferro à volta da cintura. Outras pessoas usaram-na ao pescoço como expiação pelos colares de pérolas que tinham usado no mundo. Outras ainda usaram-na nos braços para se lembrarem no meio de seus trabalhos manuais de que eram escravos de Jesus Cristo. Encerramos assim o 23º audiobook do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grignon de Montfort, nos parágrafos de 230 ao 242, dizendo: Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem compreendeu, fecha aspas, as belezas, as grandezas e excelências de Maria, o mais sublime milagre da graça, da natureza e da glória. Se quereis compreender a mãe, diz um santo, procurar compreender o filho, ela é uma digna mãe de Deus, que toda a língua aqui emudeça. Muita gratidão por estar conosco até então, até breve.